o beijo, né? Hoje a gente pode falar em beijo gay, né? Mas o beijo ele sempre foi um problema, né? Porque sempre tentou se anular e se controlar essa sexualidade humana, né? O Foucault nos mostrou isso lá com a história da sexualidade, mas no cinema, por exemplo, o beijo heterossexual, né, entre pessoas de gêneros diferentes, também era um problema durante muito tempo e era um problema muito relacionado à ordem do religioso, porque era a Igreja Católica que via um problema em mostrar a cena de um homem e uma mulher se beijando. Assim como foi um problema também o beijo interracial entre uma pessoa branca e uma pessoa negra. E tudo isso foi sendo rompido, né, sofrendo rupturas ao longo dos anos. Na cultura pop, dada a maneira como a gente ainda tem muitos problemas relacionados à masculinidade hegemônica, o beijo gay ele ainda sintetiza, né, um beijo entre dois homens gays, ou entre dois homens, que um é bissexual, outro gay, enfim, um beijo entre dois homens, ele ainda sinaliza todos esses problemas relacionados a esse masculino hegemônico que tenta, de toda maneira, negar o que é da ordem do feminino. Porque daí a gente pode pensar, o beijo lésbico, né, não gera o mesmo fechamento. Mas não gera o mesmo fechamento porque ele é hipersexualizado. Então, ainda há uma violência implicada aí, no sentido de que essa leitura conservadora, esse homem conservador que se fecha para essa narrativa, porque no caso do Huckling e do Icano, na tentativa de censura, em vários outros beijos gays da cultura pop, são predominantemente homens brancos com um discurso religioso que se contrapõe a esses beijos, né? E também há aí uma ordem relacionada ao feminino, porque o que acontece? Na leitura deles, a homossexualidade é um desvio muito forte em relação à masculinidade hegemônica. Porque o que a masculinidade hegemônica pressupõe? A heterossexualidade. Então, no momento em que um homem não performa a heterossexualidade, mas sim a homossexualidade, ou ainda o que eles vão chamar de boiolice, bichice, mais violento se torna a relação de controle que tenta se impor a esse corpo, a esses dois corpos que estão aí performando um afeto. E aí vão tentar ler como pornografia, vão tentar ler como algo de uma ordem muito violenta em relação às crianças, o que acaba sendo super contraditório, dada a maneira como isso apareceu muito na rede, por exemplo, uma mulher desacordada ser beijada sem o consentimento, como foi a Branca de Neve, né? Não é problema. Mas quando é entre dois personagens que são homens, há muito problema. Então essa mobilização de fechamento, ela não tem relação com as crianças, ela é mobilizada pela homofobia, né? E isso está atravessando as histórias em quadrinhos, né? Seja nessa tentativa de censura do Huckling e Icano, ou ainda em séries, como a gente teve, por exemplo, com Glee, que também gerou toda uma polêmica lá nos Estados Unidos, que movimentos religiosos tentaram boicotar a série. A gente teve aqui no Brasil com a telenovela também Amor à Vida, quando o Félix e o Nilco foi anunciado como o primeiro beijo gay, e aí todo esse movimento também de fechamento que vai trazer uma simetria, porque são marcas de sentido que se repetem. Por exemplo, se pegar o Félix e o Nilco, se tu pegar o beijo no desenho Star versus as Forças do Mal, que teve assim alguns segundos no qual dois homens se beijam, e esse caso do Huckling e do Icano mais recente, tu vai conseguir ver o fundamentalismo religioso, lendo isso como pecado, uma narrativa de que é algo perigoso para as crianças, porque é pornográfico, e toda essa violência de gênero no sentido de tentar impor um controle daquilo que é certo em relação
a performar o masculino. Então esses três movimentos eles se engendram e atravessam toda essa tentativa de anular a diversidade de gênero e sexual, né?